E bem-vindos a mais um episódio do Episódios pra Você Sorrir, parte 2. Vocês acharam que eu não ia voltar. Na verdade, ninguém achou nada, né? Acho que nem deu tempo de vocês acharem ou desacharem, mas estamos aqui em formato apenas de áudio, uma vez por semana. Essa é a minha meta, de trazer aqui um episódio que você possa descontrair, sem grandes e profundas reflexões, apenas fofocas e histórias da minha vida. Porque eu acho que às vezes é sobre isso, né? Sobre ouvir a história do outro e esquecer da nossa. Quem sabe assim a gente é um pouquinho menos triste. E seguimos então. Hoje eu trouxe um episódio que eu acho que sempre dá pano pra manga. A maior parte de nós já passou por essa experiência. Você que ainda não passou por essa experiência, ainda dá tempo de você passar. Mas se também não passar, bom, vai ouvindo aí, depois você conclui se valerá a pena você correr esse risco. E eu falo do tema beijo. Ai, beijo molhado, um beijo roubado. Será? Sandy, será? E aqui eu quero trazer umas experiências que vão desde o primeiro beijinho, que eu acho que é difícil quem, assim, teve um primeiro beijo que, nossa, que experiência incrível, ímpar e maravilhosa e perfeita, difícil. E aí um pouquinho também, sei lá, vamos falar de uns beijos ruins. O que é um beijo ruim? Qual foi a pior experiência que eu tive, assim, de beijo ruim? Aí eu falo daqui, você se lembra daí, talvez até agora, enquanto falo, você já se lembrou da sua pior experiência. E aqui também a gente entender, gente, existe beijo bom, existe beijo ruim? Há quem diga que não é que existe o beijo bom e beijo ruim. Existe tipo, eu não vou muito com esse estilo de beijo, não gosto muito, prefiro assim, prefiro assado. Eu já vou bater martelo aqui, que aqui no Cativeiro Cast o veredito é, sim, existe quem beija mal. E existe quem beija bem. E aí eu vou dar o meu parecer. Fica até o final, que você vai ver o que o Cativeiro Cast diz que é um bom beijo. E será que a Cativeiros Casts aqui, que a Tiele que vos fala, sabe beijar? Se considera uma boa beijante? Tem feedbacks? Credo, que horror, né? E esse aqui já deixo de antemão, isso não é uma propaganda, uma autodivulgação do meu beijo. Jamais colocaria os meus ouvintes na tentação de querer beijar essa boquinha que vos fala, tá bom? Então, pés no chão, seriedade e vamos. Para começar, é legal falar de idade. Qual foi a idade que você deu o seu primeiro beijinho? E é difícil colocar isso em tempo, porque acho que a pergunta que me vem é: o que eu considero um beijo? Você pode pensar, poxa, uma vez a minha avó me deu um beijo sem querer. Eu sempre cito isso porque é engraçado como os idosos às vezes vêm em nossa direção meio desgovernado e a boca deles, assim, um pouco trêmula, junto com o movimento involuntário que às vezes eles têm na cabeça, tendem a chegar tão pertinho do nosso lábio. Eu acho que é difícil quem não levou uma bitoca bem no cantinho assim da boca de uma pessoa idosa. Fazer o quê? Eis a vida, né? Mas tirando esse beijo de vó que você pode ter levado, algo assim, vamos colocar intencional, um beijo que você falou, olha, estarei te dando um beijo agora. Então, a primeira vez que houve a intenção de um beijo, porque é diferente a intenção do resultado que se segue. Não necessariamente você consegue, e aí eu vou falando, você vai entender, e eu prefiro que vocês assim digam, se é, né, considerado que aos 9 anos eu dei meu primeiro beijinho ou não, Catiele. Acho que isso não valeu como um beijinho. Vocês vão avaliar. O contexto era o seguinte: a minha irmã mais velha, 4 anos mais velha que eu, tinha um namoradinho, e esse namoradinho, obviamente, eles já, né, se beijavam e etc. E a minha irmã, ladina, safada que era, tava junto com ele, perto de mim, e disse: Fulano, veja quem beija melhor, eu ou a minha irmã? Foi ela, super proficiente em beijo, afinal eu acho que ela já devia beijar, sei lá, gente, desde os 7 anos de idade. Isso é meu palpite, talvez eu esteja equivocada. Se ela ouvir, que ela comente, se defenda. Ai, tá difamando a sua irmã. Bom, ela que se defenda, né? E aí, aqui é só fatos. E ela disse isso pro menino. Aí ela foi lá, deu um beijão nele, não sei o quê, e aí chegou minha vez, né? BV que era, lembra quando a gente falava BV? Boca virgem que eu era, nunca tinha beijado, e aí eu me aproximei dos lábios do menino, mas eu acho que eu fui mais assim com a boca fechada, como quem fosse dar um selinho. Eu acho que o menino deve ter meio que entreaberto a boca, eu tentei entreabrir a boca também, e nisso eu já saí de perto. Então isso foi milésimos de segundos. Veja aí, se você acha que se categoriza como um beijo. Eu acho que se foi um beijo
putz, acho que ele não chega a ser um beijo culposo, onde não houve a intenção de beijar, porque houve a intenção de beijar, o que não houve foi o fato consumado. Então eu não sei se eu posso considerar que aos 9 anos eu dei meu primeiro beijo. Pulando então, a gente vai pro que eu considero que de fato foi o meu primeiro beijo. Aí então a gente tem um salto de 3 anos, onde eu já tinha ali por volta dos 12 anos de idade. E se você, que beijou muito mais tarde, tá horrorizado com esses números, olha, eu não sou nenhuma antropóloga, não, mas eu acho que a nível de Brasil, pelo menos a minha escola pública, tá bem dentro. Inclusive, eu acho que eu tava até atrasada em comparação às minhas amiguinhas. E aí, com 12 anos mais ou menos, eu estava lá na minha escola e eu me avistei, na verdade, um menino novo na sala, que tava dando o que falar. Ele era desses meninos misteriosos, que ninguém sabe de onde vem. Eu acho que qualquer um que chega novo é misterioso, porque nas primeiras semanas ninguém sabe de onde vem. Na verdade, na primeira semana, né? Depois aquela fofoquinha se percorre toda e a gente acaba ficando sabendo. Então, primeiros dias, aquele menino meio pálido, de bochecha assim um pouquinho fofinha e rosadinha, alto, magro, cabelo escuro e olhos azuis bem claros. Um nome excêntrico do qual eu irei divulgar com prazer o nome dele. Tô nem aí, me processa. O nome dele era Joseph. Se você estudou comigo ou era da minha escola nessa época, você sabe muito bem de quem eu falo. Apesar da voz dele ser meio engraçada, porque, bom, 12 anos de idade, os meninos começam a mudar de voz e fica aquela voz de taquara rachada. E muito massa, porque a pessoa, quando tá ali nova, ela não sabe quem é loser na escola e quem é o popular. Então, pra ela é a pessoa de fora. Então, ela não sabe quem é quem. E eu soube, então, que Joseph estava beijando todas as meninas que se mexiam e que assim quisessem beijá-lo. E aí eu disse, ué, por que não? Por que não eu colocar o meu nome na lista de espera de Joseph? Então, um amigo dele que sentava próximo, já tinha feito uma amizadezinha com ele, interpelei e disse, olha, escreva aí meu nome, por favor, Catiele. Se tiver um espacinho na agenda de Joseph, gostaria aí de estar iniciando essa proposta. Eis que a minha prerrogativa se deu, né, como aceita. E aí, num fatídico recreio, Joseph aceitou então me beijar no point do beijinho, que na minha escola se chamava Titanic. Titanic era um canto da escola lá no fundo. Minha escola era essas escolas que tinham um bosque. E aí a gente tinha acesso, hoje já não existe mais esse acesso, muito que bem, porque na minha época só lá foram 3 árvores derrubadas intencionalmente por alunos. E a gente tinha esse bosque com uma árvore muito grossa, assim, muito, enfim, com uma estrutura, assim, um caule, né, um tronco muito espesso, e onde as crianças conseguiam se esconder ali atrás com muita facilidade, se apoiar e dar uns beijinhos. Inclusive tinha até um stepzinho, assim, feito com um pouco de concreto, para as baixinhas, assim como eu, conseguirem, né, facilitar ali essa função. E fui lá, como combinado, beijar o Joseph. Eu não fazia ideia do que estava acontecendo. E ele chegou perto de mim, acho que tirando um menino lá de 9 anos, namorado da minha irmã, foi ali o primeiro momento de fato, né, onde eu ia praticar toda a minha, enfim, tudo que eu tinha de conhecimento sobre o que era um beijo. De início, a gente já sente aquelas penugenzinhas, porque os meninos já começam a ter barbinha, né, nessa época de 12 anos, então ficou ali pinicando a minha frágil pele. E eu fiquei com aquela ideia de que a minha missão naquele momento era enfiar a minha língua o mais fundo possível, porque assim achava que era a arte do beijar. E eu fiz. Então estiquei, sorte de Joseph é que a minha língua era muito pequena, então acabei não engasgando ele. Durou alguns segundos, eu acho, não sei se minutos, foi um nervosismo da minha parte, algo extremamente esquisito, visto que eu não tinha sentimento nenhum por Joseph, nem sabia quem ele era, ele também não sabia que eu era uma pessoa, não digo nem popular e impopular, porque eu acho que era mais invisível mesmo a minha visibilidade invisível. Gostaram? E fiquei com o Joseph, esse foi meu primeiro beijozinho na escola, 12 anos de idade, perdido então o bebê de Catiele, e bom, passaram-se o tempo, ficou de novo com esse menino, não. Nessa época de escola, eu ficava só uma vez com as pessoas que eu beijava. Não sei, não tinha essa coisa de ficar ficando, pelo menos não comigo. Eu acho que raros meninos que eu beijei mais de uma vez. E aqui eu já sigo pra uma história que vem a ser uma das piores histórias de beijo que eu tive, que inclusive também foi na escola, cerca de 1 ano depois. Ou seja, eu estava na escola,
Pra quem não sabe, eu sofro de uma severa miopia e eu não usava correção, visto que meu grau é bem alto e, assim, pra quem não sabe, se você já viu uma pessoa usando um óculos e o grau dela deixava o olho dela bem pequenininho, essa é uma pessoa com miopia. Quanto maior o grau, menor o olho dela fica. Então, é bem provável que essa miopia que você viu era uma pessoa que estava ali, sei lá, com 7 graus, no máximo, gente, no máximo, porque as pessoas acima disso já vão logo para lente de contato. E o meu grau não era esse. O meu grau já estava ali por volta do, sei lá, 1.300.000, então eu enxergava apenas um blur. Todo mundo era completamente ofuscado para mim. E nessa vida, né, de enxergar mal menos, totalmente pixelado, eu avistei um borrão do qual, enfim, o meu cérebro entendeu que era um menino bonito. E que se era um menino bonito, por que não tentar e me aventurar e ver se eu beijava ele também? Eu nem sei como eu consegui descrever pra alguém esse borrão. E a pessoa disse: "Ah, eu conheço, sei quem é meu amigo." E quem me disse isso foi o irmão da minha amiga. "Ah, eu vou lá ver então se rola e etc." E eu esqueci dessa história, enfim, até porque eu acho que na época eu já tava ficando com o menininho da minha sala, a saber, ele era bem pequenininho, ele era do meu tamanho, que é hoje 1,50 m, eu acho que na época devia, sei lá, eu nem sei se eu já tinha parado de crescer, provavelmente, né, 13 anos, acho que eu já tinha essa estatura de agora. De qualquer forma, eu estava um dia, sei lá onde, na escola, e eu senti os meus pés saírem do chão, e eu comecei a levitar e voar, e esse foi, na verdade, o momento que o irmão da minha amiga, sem eu ver, chegou pelas minhas costas, me levantou no colo dele e começou a passear comigo pela escola nos braços dele. Eu não sabia o que ele estava fazendo, nem para onde eu estava indo, enquanto ele me agarrava. E quando chegamos no point, não era o Titanic, mas era um murinho lá da escola onde estava ninguém mais, ninguém menos do que o borrão que eu havia citado anteriormente. Esse amigo meu me colocou na frente desse menino, visto que eu já tinha manifestado, né, a minha, enfim, proposta de talvez beijá-lo. E como o bom míope que era, bom, eu não chegava de longe, mas quando eu fiquei bem perto foi perceptível para mim que eu estava totalmente equivocada. Esse menino não tinha, dentre o que a gente pode chamar de consciente coletivo do que era beleza padrão, nem para aquela época, e muito menos pro meu gosto peculiar em meninos morenos que parecem personagem secundário. Mas aí eu já estava na frente daquele menino, ele aparentemente bastante feliz em me ver, porque, bom, eu acho que é bem possível que eu fui a primeira menina que ele beijou. Decorrendo o que eu vou falar a seguir, vocês vão entender, e se eu não fui a primeira, olha, coitada das que vieram antes de mim. Foi uma coisa meio rápida, eu já não lembro assim como foi lá o menino da penugenzinha, né, o bigode, acho que esse não tinha isso, mas foi uma coisa meio estranha e bastante molhada, e quando eu digo molhada, é bem molhada. Eu lembro que eu fiquei com a cara toda babada. E o mais curioso disso foi que, se não no mesmo dia, talvez na mesma semana, esse menino, bom, acho que ele viu que uma doida aceitou ficar com ele. Ele resolveu, por que não investir e dar mais um beijinho, afinal de contas, se eu já fiz isso uma vez, por que não fazer uma segunda vez? E numa aula vaga que, ai, que saudade, nem sei como se chama na sua cidade, mas a minha, quando o professor não ia, era uma aula vaga e eu acho até que tinha na grade da escola dias onde não tinha aula mesmo, em alguns horários, e a gente ficava livre para sair da escola um pouco mais cedo. Nisso saí eu e minha amiga, esse menino nos viu, nos seguiu, e ficou andando conosco algumas quadras. Eu e minha amiga, a gente geralmente sentava perto da escola, algumas quadras adiante, e ele ficou do nosso lado, ouvindo a nossa conversa, e a gente naquele constrangimento, porque ficou nítido que ele estava esperando pra, enfim, eu beijá-lo de novo. E aí chegou a hora de irmos embora, e minha amiga me lança aquele olhar do tipo, amiga, sinto muito por você, afinal ela já sabia do intuito desse garoto, e principalmente do conteúdo, né, que ele tinha para entregar quanto beijador. Ela segura minha bolsa, como quem olha para mim indo pro matadouro e diz meus pêsames, com o olhar. Eu me volto pro menino, sim, eu me arrependo, mas acabei beijando o menino por dó. E, de novo, durou uma questão ali de segundos, e eu só lembro, peço ao ouvinte agora que, se for muito sensível a coisas nojentas, pule uns 5 segundos pra frente. Quando eu me separo do beijo daquele menino,
eu formo com ele um vínculo chamado também de um fio de baba. Tal era a espessura, né, e a quantidade de saliva que esse menino conseguia produzir em pouquíssimo tempo. É algo muito impressionante, mas muito, muito nojento pra mim. Eu lembro de usar a gola, assim, do meu uniforme da escola pra limpar, ficou completamente encharcado, e o meu olhar rapidamente se voltou pra minha amiga que viu aquela cena e ela tava quase vomitando. Oh my God. Uma droga. Bom, obviamente eu despistei esse menino pra todo o sempre, pra nunca mais passar por essa situação. Coitado, parecia até que ele era queridinho, eu não sei, não conheci, nunca conversei com ele. Troquei esses 2 beijos inesquecíveis e assim corrigi a minha miopia pra que eu não precisasse mais passar por essas situações. E antes de eu falar do melhor beijo e até a gente discutir o que viria a ser um beijo muito bom, eu tenho um quadro novo dentro desse quadro que também é novo. Eu queria compartilhar com vocês algumas lições sábias da semana, então, Catiele, solta a vinheta. Lições da semana. Outro dia desse eu tava passando por uma janela e eu vi um pombo lá fora, na batente da janela. Ou no batente da janela? Agora não tô muito certa do gênero desse batente. Eu olhei e fiquei parada e alguém me notou olhando, alguém me observou, observando. Interpelou dizendo, e aí, o que você tá vendo? Eu falei, olha que legal, tem um pombo ali na janela. E a pessoa, Não, vamos agora expulsar aquele pombo. Afinal de contas, aquele pombo pode fazer cocô ali e sujar, e isso não é bom. e eu fiquei, tolo. A beleza da natureza, que é um pássaro buscando abrigo, buscando descanso, tendo uma trégua no seu voo, cansado, enquanto planeja para onde vai voar agora ou onde conseguirá alimento. Esse pombo que é totalmente desconhecido para todos e vai saber quanto tempo que ele estava ali em jejum, se é que estava em jejum, pode ser até que ele estava já alimentado, buscando um tempinho ali para digerir. Eu não deixei a pessoa espantar o pombo, obviamente, resguardei ali o seu descanso naquele batente e, passado um tempo, saída daquele cômodo e depois que volto, não pude deixar de lembrar da exortação da pessoa que dizia, Esse pombo vai fazer cocô nessa janela, isso não é bom. e lá estava, de fato, um cocô de pombo no batente da janela. Eu que defendi o pombo e disse que não, ele jamais faria isso, afinal, ele só estava buscando um pouco de abrigo. Sim, ele estava fazendo cocô e ali provavelmente foi o que ele achou de banheiro. É uma lição que diz que é isso, não é 8, nem 80. A natureza é o que ela não é boa, ela não é má, ela é o que precisa ser. Há quem admire, há quem aprecie, a pessoa que vê a árvore e diz que árvore viçosa, que árvore linda, que belas flores, e há quem vai olhar e falar, meu Deus, essas árvores só fazem sair folhas e sujam o quintal. Bom, podemos ser as duas pessoas, mas a árvore segue sendo apenas a árvore, assim como esse pombo seguirá sendo apenas esse pombo. E seguindo então para aquilo que eu considero um bom beijo, eu tive alguns, obviamente, né, beijos que eu gostei. Não foi a maioria, ainda mais quando a gente fala de escola, né, onde ali a gente dá muitos beijinhos, não todas as pessoas, né, mas muitas dão. E nisso é até meio injusto você falar que a pessoa da escola beija mal, afinal de contas são todas crianças, ninguém sabe muito bem beijar não, é até esquisito se soubesse. E como eu falei, muitos podem estar ali beijando pela primeiríssima vez, se você for como eu, que gostava das pessoas que ninguém gostava, principalmente. É como a minha amiga dizia, né, Beijo de colegial, todo mundo beija igual. que nesse caso é perturbadoramente ruim. Às vezes eu achava ali uns menininhos que beijavam bem, e aí era aquela coisa que eu disse que raramente eu ficava de novo com a pessoa por conta do beijinho dela. Eu acho que nessa lista, na época da escola, era bem pouquinho. Nossa, a lista, né? Falou que beijou 399 crianças, sendo criança também. Mas teve uma historinha que veio a ser, assim, um beijo que eu tive mais tempo ficando com a pessoa. E eu lembro que eu gostei bastante do beijo porque a pessoa, ela fez um marketing ali, gente, um marketing que eu vou te falar, sabe assim, aquela psicologia reversa? Então, e é aí que ela me surpreendeu. Eu não vou tentar esconder muitos fatos, mas vou tentar resguardar pelo menos o nome da pessoa, que vamos colocar o nome fictício de... Adoro batizar gente.
Não, é engraçado, né, que o Joseph eu exponho mesmo, não tô nem aí, sei lá onde é que tá, o que que fez, nunca fui amiga dele, nem sei o que que é da vida hoje, mas essa pessoa eu vou resguardar a identidade dela. Ai, ai. Vamos chamar ele de menino, tá bom? Então tá bom, eu já ia chamar ele de menino de qualquer forma. Esse menino, gente, ele era meu amigo já tinha um bom tempo e a gente tinha um humor peculiar, eu acho que isso é o que unia a nossa amizade, eu sempre me aproximei de gente que era tão doidinha da cabeça quanto eu. E esse menino já tava gostando de mim há um tempo, eu não sabia, pra mim ele só era meu amigo. Eu, em si, gostava, na verdade, de um outro amigo meu, e eu tava, inclusive, até meio de bode na época, porque eu tava ali, ai, gosto do menino, ai, né, quero ficar com outro menino, com esse amigo, né. E aí eu até contei em um episódio do podcast que era uma época até da minha vida que eu tava ali pensando, nossa, eu tô meio tristinha, se eu ficar com esse menino, quem sabe eu fique mais feliz e tal. E, menina, acabou que eu fiquei e não foi tudo isso não era isso que resolveu o meu problema, então eu tava meio borocochô. E aí eu queria ficar com esse amigo, e eu lembro dessa cena, desse meu amigo falando, era tipo assim, vai ser bem, imagina assim a ceninha da escola dos adolescentes, eu não sei agora o contexto, mas eu falei bem assim pra esse amigo que gostava de mim, chamado menino, eu falei assim pro menino, Ai, meu, eu queria ficar com o fulano, porque, já tem, sei lá, uns, sei lá quantos meses que eu gosto do fulano. na época fazia um mês que eu gostava dele. Aí esse menino devia estar talvez meio enciumado, né, que ele gostava de mim, aí ele disse assim, e eu gosto de você há anos. Coloca efeito de ratinho, oi, oi, oi. Enfim, e aí eu não sei como é que se deu, eu fiquei sabendo que esse menino gostava de mim, mas eu vi ele muito como meu amigo e realmente o meu sentimento por ele não mudou, porque eu vi ele muito como amigo do peito mesmo. Mas em algum momento lá pra frente, criou ali uma liberdade onde esse menino ficava me dando selinho, tipo como, entre aspas, amigo, né? E ele sabia muito bem o que tava fazendo, tava ali tirando uma casquinha. Então, vinha dar tchau, fazia igual as avós lá que eu falei que dá uma bitoca aqui no canto da boca, assim, como quem tá fazendo de louco. Aí eu, então tá bom, né? Acha que eu não tô vendo, eu tô vendo isso aí acontecendo. E aí um belo dia, ele me convidou pra ir pra uma chácara lá da família dele. A minha mãe, na época, trabalhava como diarista, e aí eles contrataram minha mãe, e aí eu fui junto com a minha mãe. Até, parênteses aqui, que teve uma história engraçadinha. Naquela semana, eu tinha quebrado a geladeira da nossa casa, tentando descongelar o congelador. Eu tava com muita pressa, eu sou uma pessoa de zero paciência pra esperar, e eu tive a brilhante ideia de pegar uma faca, a mais pontuda que eu achei, pra ir na mão mesmo, assim, tirando o gelo com a faca, como se tivesse, sei lá, mano, saindo do iglu do Everest. E aí eu acertei a serpentilha ali daquilo que passa o arzinho, se você não sabe e não conhece uma geladeira antiga. Eu acertei aquilo, saiu um gás, eu fiquei com muito medo daquilo no meu olho, eu ficar cega. Mas como eu já era bastante prejudicada de visão, acho meio difícil. Talvez até, quem sabe, me curasse. Porra, agora pensando, talvez eu não deveria ter desviado daquele gás. De qualquer maneira, esvaziou todo aquele gás que é o que faz a geladeira ficar gelada. Caso você não saiba, agora você sabe. Tem ali um gás que fica passando. E aquilo acabou com a geladeira. Irrecuperável. O valor da geladeira era bem baratinha, né, obviamente, e o valor do gás para repor e consertar aquilo era o mesmo valor da geladeira. Então ficamos naquela semana sem geladeira, até a coitada da minha mãe conseguir comprar outra geladeira. Então quando minha mãe entra no carro da família do menino que foi nos buscar, ela bateu a porta com muita força do carro, e aí eu usei a fatídica expressão brasileira que fala, Não tem geladeira em casa. e ela me olha na frente de todos e diz, aquela que você quebrou? Esse dia minha mãe lacrou e me humilhou e me colocou no meu lugar. E fomos, né, nesse climão até a chácara lá da família do menino, e papo vai, papo vem, os adultos vão com os adultos e os jovens vão com os jovens, no caso que era apenas eu e ele. E aí a gente vai lá pra um gramado, a gente fica lá conversando e tal, e lembra que eu disse que o menino ficava me dando uns selinhos assim como quem não quer nada, né? E aí nessa a gente tava acho que falando de beijo, e aí é que eu falei que entrou a psicologia reversa. Olha que marketing, né? Então a gente tava falando de beijo, não sei o quê, e eu já me achava a beijadora, né? Ai, meu Deus do céu. E aí o menino, com muita humildade, falou, olha, eu acho que eu não sei se eu beijo não bem, porque eu não lembro agora se ele disse que ele nunca tinha beijado, ou se ele disse que ele tinha beijado uma menina. Eu não lembro agora, mas ele se declarou assim, olha,
Bem possivelmente, eu acho que eu não sou muito bom nisso. E aí, papo vai, papo vem, ele deu mais um selinho, mas aí nisso que ele deu um selinho, ele não saiu dali do selinho. E aí esse selinho virou um beijinho. E menina, fiquei passada, tá? Que ele falou, ai, não sei beijar, não sei o que, não sei o que lá. Mentiroso do caralho. Me enganou. E ele foi gênio nessa, porque você vai sem expectativa. O que eu tava esperando dele nesse momento? Que ele fosse fazer um fio de saliva comigo, tal qual o menino pixelado, entendeu? E não foi isso que ele fez. Ele entregou timing, entregou, entendeu? Entregou ali. Aí eu falei, nossa, então tá bom. E aí a gente foi namoradinho durante as férias ali de verão da escola. Dito isso, eu achei legal essa vibe de beijo, que era também a mesma vibe de beijo que eu já estava gostando. Tinha ali um menino outro que eu dava uma beijada, e eu falava, ai, gostei desse beijo, tal, não sei o que, tipo, gosto desse tipo de beijo. É o tipo de beijo que eu beijo, e eu sinto que essas pessoas também beijam. E aí, eu lembro que eu fui pegando, assim, o macete de hoje, que é o meu beijo. Nem sei se a palavra é macete. Agora eu te pergunto, você, espectador que tá aí ouvindo, né? Você sabe como é que você começou a beijar e o jeito que você beija hoje é um jeito que você beija ou você muda o seu beijo conforme você vai beijar outras pessoas? Ou você nem sabe? Agora você parou pra pensar, você realmente tá encafifada. Nossa, como é que será que eu beijo? Porque como a gente gosta de beijo, às vezes tem gente que pode nem saber. Eu já ouvi dizer de gente que vai no flow. Eu sou extremamente ditadora com beijo. Deixo isso bem claro. Não foi uma, não foi duas, não foi três. Que houveram momentos ali que eu paro a pessoa, interpelo, né? Caso for aí um beijo que não me agrada, que não vai ao encontro daquilo que é o meu jeito. E eu falo, olha, cidadão, não é assim que se faz. Sem pudor, direta, sem ser má, mas como uma professora, né, como alguém que tá ali com uma humildade mesmo, gente, não é babaca da minha parte, né, e o que não é, pra mim, um beijo legal. Por exemplo, eu acho que, eu não sei se vocês vão chamar isso de, ser brasileiro, ser blá blá blá, mas na minha opinião, uma superestimação na questão de língua no Brasil. Que eu acho que é como qualquer outra coisa que quando tem em excesso se torna algo ruim. O legal da coisa boa é que ela seja, comedida, para que você tenha de fato uma feliz surpresa, não é verdade? Agora, aquelas pessoas que vêm te empurrando literalmente com a língua, né? A língua ela funciona ali como sei lá, gente, uma pá te empurrando pra fora do beijo toda hora. Isso é zero legal. Isso pra mim é a pessoa que, sei lá, mano, o que tá fazendo ali, mas não tá beijando. Então esse tipo de beijo, ou uns beijos extremamente rápido, que você tá assim meio perdidão, a pessoa já vira pra um lado, vira pro outro, ou fica muito parada de um lado, ou como eu e minha amiga, a gente adora tirar um sarro, e se você faz isso no beijo, eu quero que você me passe seu endereço agora no comentário, que eu estarei encaminhando a polícia pra sua residência, ou para o seu trabalho, ou pra você que agora tá numa academia, te buscar nessa porta. Que é a pessoa que, de tempos em tempos no beijo, congela e começa a rodar a língua dentro da boca da outra pessoa. Por que você faz isso? Eu me pergunto. Qual é a pira de ficar rodando língua? Só de pensar, gente, nossa senhora. Isso pra mim me faz rir. Toda vez que alguém faz isso, eu dou uma risada. Tipo, não tem como. Pra mim, é o selo da pessoa que não faz ideia do que tá fazendo. Tá assim, ó, tá enrolando, ela tá firulando, ela tá... Aí você agora vai ouvir, você que faz isso, vai falar assim, Catiele, eu faço isso, mano. Eu acho legal, eu curto fazer essa coisa da língua giratória, eu acho, não sei, eu curto. Pra mim, você tem que rever, tá? E se você é uma pessoa que for beijada desse jeito, que você pare na hora o beijo e fala, o que tá acontecendo? Você foi abraçado quando era uma criança? Tá te faltando algo? Né? Você quer uma atenção diferente? Porque não tem como tá normal a vida de uma pessoa que faz isso.
Dito isso, eu quero comentar que sim, por algumas vezes eu parei beijos, inclusive beijos surpresa. Já até na época eu comentei isso lá atrás, falando que detesto beijo surpresa. O que é um beijo surpresa? É aquele beijo, acho que ainda mais se for uma coisa assim de alguém que você mal conhece, ou sabe, beijo meio roubado assim, onde você tá meio desnorteado. Não é que você tem que estar concentrado pra beijar, mas porra, no mínimo um climinha, né, gente? No mínimo um climinha. Às vezes você tá ali totalmente sem entender o que tá acontecendo, vem logo uma pessoa com a bocona pra cima de você. Eu sei que isso é polêmico e tem muitas pessoas que vai falar: ai, Catiele, então você não gosta de nada. Ai, eu adoro o beijo, pode vir pra cima de mim. Então, pra mim, aqui a gente se separa, né, dos apreciadores, do sommelier, né, do especializado, do profissional e do sedento faminto e, né, a pessoa com fome vai ficar apreciando? Não vai, ela vai cair de boca na comida e tarará, e é isso, eu acho que muitos aí o caso é esse. Mas não é meu caso, não é o meu caso. Lembra que eu falei? Se a gente vai sem fome pra coisa, a gente consegue, né, ter uma experiência mais prolongada, mais pensada, mais brincada, mais moderada, equilibrada, entende? Então sim, sou bastante ditadora em beijo, várias vezes. Ou eu vou beijar de um jeito e a pessoa segue os meus passos, ou se eu ver que tá difícil da pessoa seguir meus passos. E por passos, gente, eu quero até dizer que, já agora trazendo a receita, pegue papel e caneta. Você que ouve agora e pensa: uau, será que eu beijo bem? Será que eu seria uma pessoa que a Catiele aprovaria o meu beijo? O que é isso? Como é beijar bem? Então agora eu vou te dar o macete. A primeira coisa a considerar, gente, é o tamanho da sua boca e o tamanho da boca da pessoa que você beija. E aqui eu vou dar um parênteses especial, né? Se você for a pessoa guiando o beijo e tiver uma boca maior do que a boca da pessoa que você vai beijar, que você respeite. Que você respeite o limite da outra boca. Essa é uma coisa que eu corrijo. Porque o meu rosto é pequeno. As pessoas vêm com uma boca do tamanho do sei lá o quê, pra cima de mim. Já teve vezes da pessoa beijar o meu nariz durante o beijo. Ou seja, ela abriu tanta boca que ela alcançou o meu nariz. Tal era a noção dela do que ela estava fazendo, que era nenhuma. Né? Nenhuma. Agora você imagina que junto a isso ela faz uma língua giratória, ela limpa meu nariz inteirinho por dentro. Você entende? Porque precisa de uma correção? Então a pessoa vem com uma bocona gigante, não precisa, amore. Né? Fecha um pouquinho a boquinha. Oi, minha boquinha é pequena. Porque se você não faz isso, quem é que tem que abrir a bocona? Sou eu, não tem como. Você quer descoisar meu maxilar? Não vai ter como. Né? Então, primeira questão, veja lá o tamanho, trabalhe com o espaço que você tem. Né? A gente tem o mesmo tamanho de boca, então tá certo. Então tá tudo bem. Agora, se é uma boquinha pequena, você dá uma fechadinha. Tá bom? Aí tem essa questão polêmica da língua. Eu te digo o seguinte, a língua, gente, ela tem sim um brilho, um charme, né? Que só existe se ela vem de tempos em tempos. Se ela é colocada, se ela tem timing. Se você fica enfiando essa língua o tempo todo e o beijo é extremamente lingual, eu não entendo o que brilha. Eu gosto de beijo assim, adoro a língua giratória, tô beijando uma pessoa que eu acho que também gosta, então vocês se lasquem, tá bom? Vocês se acharam, se abracem, namorem, casem. Pro resto de nós, seres humanos normais, eu vou dizer que eu acho que a língua ela tem que ser um fator aguardado. Ela tem que gerar uma expectativa e ela tem que, quando aparece, ter uma entrega muito comedida, muito equilibrada. E se a gente tá falando de um beijo que vai ser um beijo, né, que tem ali uma certa duração, acho que ela tem que saber a hora de aparecer e se retirar novamente. Então ela não é persistentemente presente nessa brincadeira, tá? Então a língua ela tem que vir, oi, volta, ia e foi e voltou. Às vezes pode parar a língua na boca da pessoa, fazer uma brincadeirinha, dar uma mordidinha. Tem gente que gosta de chupar a língua. Sim, timings e timings, momentos e momentos, com certeza. Né? Com certeza. Mas agora, morreu a língua lá dentro da boca da outra pessoa. Aí não pode, querido. Aí, que isso? Não tem como, né? Então, veja lá se você tá fazendo isso corretamente. E a questão do movimento. Vai pra lá, vem pra cá. Tem gente que trava numa posição e fica. Eu não sei como que a pessoa consegue fazer isso. De novo, a gente tá falando de pessoas que têm aqui uma condição na vida delas, que assim pode ser espiritual,
né? Um problema ancestral dela, né? Nunca se sabe. Mas não é natural que você fique parado de um lado só. Às vezes ela pode estar com uma situação chamada torcicolo, você confira, pergunte. Mas é bem prudente que você haja com uma dança aqui pro lado, vai pro outro, vai pro lado e outro, e não sei o que, ir pra cima e baixo e tarará, entendeu? Só enquanto eu falava aqui, isso aqui já tá te dando timing. Aí a gente tem uma coisa que é esquecida muitas vezes de ser usada, e eu vou falar que pro meu tipo de beijo, eu sempre priorizo muito, que é os lábios. Você entende como meu beijo é completo? E o seu também pode ser? Eu sou coach. Hoje eu vim como coach de beijo pra você. Toda a boca tem que ser usada. Se você usa toda a boca de uma maneira equilibrada, ó que delícia de beijo que é. Então a gente agora tá falando dos lábios. Eu tenho um beijo muito labial também. Que é brincar com o lábio, é pegar, né, lábio com lábio, você usa o seu lábio pra brincar com o lábio da pessoa, num cantinho, no outro cantinho, em cima, embaixo, você entendeu? É muito legal, é gostosinho, né, traz ali uma sensação gostosa. Eu acho sensacional. Tem gente que nunca usa lábio, como eu falei, fica ali travado só em língua e vai pra um lado, vai pro outro, uma coisa. Isso não traz fluidez pro beijo, gente. Isso não traz fluidez. Então, pra mim, é extremamente importante. E aí a gente tem a quantidade de saliva. Eu preciso explicar pra você a quantidade de saliva? Te pergunto. Acho que não, né? Então, qual que é a quantidade de saliva? Não pode jamais formar um fio de baba entre você e outra pessoa, tá? E também, obviamente, às vezes é até complicado. Já cheguei a beijar assim, depois de ter caminhado muito, tava assim com a garganta seca, a pessoa já vem beijar e eu tô com a boca seca. Eu falo, ó, calma aí que eu tenho que tomar uma água, meu, que eu tô aqui, né? Então, um pouco de saliva, obviamente, tem que ter um molhadinho. Tudo é, você entende como tudo é equilíbrio? Tudo é equilíbrio, tudo é equilíbrio. Então, dito isso, se você fala, Catiele, eu acho que pelo que você falou aí, cara, eu acho que eu tenho um bom beijo, sim. Aí pronto. Aí é correr pro abraço, ou melhor, pro beijo. E eu te dou a condecoração de bom beijador, agora peço que você, onde quer que você esteja, que você se ajoelhe. Eu tô aqui na minha casa fazendo um movimento assim como quem segura uma espada, colocando nos seus ombros, no outro ombro e na sua cabeça. Agora eu te condecoro como uma pessoa que beija bem. Mas só vai funcionar se você estiver agora ajoelhado. Não interessa se você tá na academia, se você tá no trabalho, se você tá no meio da rua, se você tá na cozinha de casa, você tem que fazer isso. Ah, não fiz, então você não é. É só isso. E era isso que eu queria falar hoje de beijo na boca. Se você teve alguma história de beijo na boca, ou se você discorda completamente de como é beijar e como eu falei aqui que eu acho que é um bom beijo, eu não me interesso pela sua opinião. Pode guardar ela pra você, tá bom? Brincadeira, pode comentar aqui se você é a pessoa da língua giratória, se você é a pessoa do fio de baba, pode falar aqui. Se você é o Joseph, pode dar um oi, Joseph. E aí, como é que você tá? Tá bem? Ninguém lembra de você mais. Bom, eu só lembrei de você agora porque eu falei do episódio também, porque, gente, quem é que tem esse nome numa escola pública brasileira em 2006? Acho que não era 2006, eu acho que já era 2003 ou 2004, já nem lembro. Enfim, um beijo pra você, Joseph e família. E o menino, né? E os meninos aí que corresponderam a esse beijo que eu acho que é um bom beijo, né? E pra você aí que nunca beijou ninguém, bom, agora tá aí todo esse testemunho e você pense, será que vale a pena? Será que eu saio na noite? Será que eu me arrisco a essa experiência? Nossa, então vamos reparar se eu beijo bem, se eu beijo mal? Bom, é escolher se você quer pagar esse risco ou não. As dicas estão dadas. Se você está ouvindo esse episódio com papel e caneta, você tem aqui regra de ouro para ter um bom beijo, é praticar, né? Quem nunca fez isso, dá um beijinho assim na mão, pratica, bobo, boba, vai lá, e aí a primeira pessoa que aparecer, você faz isso. Ah, um detalhe que eu não falei, falo agora. Eu gosto de usar, gente, eu sou uma pessoa corporal. Eu uso todas as partes aqui do corpo. Adoro usar a mão durante o beijo também, assim. E você, ó aqui, ó, um grande exercício asterisco, tá? Você que fica pegando a pessoa enquanto beija e apertando muito. Calma, gente, calma. Eu já tive gente que, tipo, a pessoa beija um beijo macio, mas a mão dela tá quase te matando. Apertando forte. Calma, calma, gente. Tudo tem seu tempo. Todo momento tem seu momento. É um beijinho, calma. É uma coisa entre quatro paredes, já tá indo pra outra coisa. Aí, entendeu? Mas a mãozinha aqui no rostinho, né? No pescocinho, na nuquinha. Eu adoro. Eu acho perfeito. Eu acho que se você tem coordenação motora,
use, além de cuidar da sua né, língua, do seu lábio, da sua quantidade de saliva, dos movimentos da sua cabeça, use a mão também, tá? Então vamos por fases. Vamos por fases. Se você dominou tudo isso, aí você inclui a mãozinha aqui no rostinho, no pescocinho, no ombro, nas costas, aí você inclui, né? Tá bom? Varia um pouco de bunda, tá, gente? O homem só fica beijando e colocando a mão na bunda. A gente é mais que bunda. Não sei se você sabia. Eu sei que vocês não estão acostumados a pegar em bunda. Quem faz isso, eu acho que nunca pega numa bunda, né? Então, mas tem outras coisas, além de bunda, que a mulher até gosta bem mais do que você apertando a bunda dela, tá? Espero que vocês tenham gostado das minhas gostosas e infames histórias sobre beijo. Comente, interaja e boa semana, tá? Curta o seu domingo aí, o seu comecinho de semana. Traga temas que vocês querem discutir, decorrer, querem aqui que eu comente pra vocês, tá? Por favor. Pra próxima também quero começar a trazer alguns conselhos desiluminados aí pras pessoas que quiserem, assim, uma resposta minha. Tá? Um beijinho e até a próxima!